Bendito seja o nome do Senhor. Bendizemos e exaltamos, adoramos e agradecemos, glorificamos e entronizamos o único Deus verdadeiro, o único que realmente tomou sobre si as nossas dores. Sim, aquilo que nos machucava, aquilo que nos feria, aquilo que nos condenava, Ele tomou sobre si. Afinal de contas, a Bíblia nos ensina: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O nosso Senhor é o único que transfere o seu poder para nós, inclusive dizendo que faríamos obras semelhantes e até maiores do que as dele, e enfatizando que os sinais seguirão os que crerem. No nome dele expulsarão demônios, curarão enfermos. Se chegar a beber algo venenoso, mortífero, não lhe causará dano. Sim, estamos nos referindo a um Deus que muda a nossa história, que transforma e que escreve um novo capítulo em nossa vida. Sejam bem-vindos todos os que já estão conosco: Thelma Silva, Daniane Melo, Amanda Silva, Ana Cristina, Valmir Alves, Reginaldo Santos, Carmen Regis, Francinete Pascoal. Deus abençoe a todos. E é com grande alegria que nesta noite, 23 de fevereiro de 2023, quando chegamos aos 1042 dias de lives, nós exaltamos e agradecemos a Deus, contando com a sua participação para convidar e estender a oportunidade para muitos outros estarem conosco nesta noite. Águida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Permita que o Espírito Santo, através da sua vida, abençoe alguma outra família, algum outro lar, algum outro coração que anseia e necessita da palavra de Deus. Serei muito breve, quero orar com você e deixar apenas uma palavra para nossa meditação, para nossa edificação. Porque não podemos abrir mão desse tempo precioso que o Senhor tem nos proporcionado. A bem da verdade, nenhum de nós sabe como será o nosso amanhã. Nenhum de nós. Independente da idade, independente da saúde, independente das circunstâncias, o amanhã, ele está nas mãos de Deus. Por isso é que nós afirmamos sempre que a nossa vida está nas mãos dele. Porque é ele que tem o controle do amanhã. Nós, quando muito, conseguimos ter alguma influência no hoje, no presente. Mas não conseguimos interferir em nada no ontem, no nosso passado, e nem tampouco no amanhã, que é o nosso futuro. Maristela, seja bem-vinda, Deus abençoe. Porque tudo está nas mãos dele. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o único que está verdadeiramente no controle de todas as coisas. E o interessante é que a palavra nos ensina
em se tratando de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Veja quantas vezes a Bíblia vai citando a palavra todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. E algumas situações não precisam de muitas explicações. Todas as coisas são todas as coisas. As boas e as ruins, as favoráveis e as desfavoráveis, as simples e as complexas, as fáceis e as difíceis, as agradáveis e as desagradáveis. Pastora Cláudia de Guerra, bem-vinda, Deus abençoe. Por isso é que Jó diz claramente: será que esperaríamos do Senhor somente o bem? Claro que não. Fátima, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ele arremata dizendo: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque todas as coisas estão com Ele, na mão dEle, no controle dEle, na soberania dEle, no senhorio dEle. Porque Ele é Deus. Afinal de contas, a gente canta quantas vezes aquela música que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se eu for curado, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus de um jeito ou de outro, porque Ele é Deus. E aí, o autor da canção, ele arremata dizendo: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Por isso, nessa noite eu quero te dizer: haja o que houver, Ele sempre será Deus. Independente de quem governa, independente do clima, independente da crise, independente da pandemia, independente da guerra, independente da tragédia, independente da morte, Ele é e continua sendo Deus. Ana Cleide Barros, bem-vinda, Deus abençoe. Alier, bem-vindo, Deus abençoe. Neyman, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Alessandra Pontes. Então, seja de um modo ou de outro, Ele continua sendo Deus. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas e parar de murmurar, porque todas as coisas, Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas estão debaixo do controle dEle. Tem algumas coisas que realmente são necessárias que nós tenhamos fé e não apenas razão. Porque a Bíblia diz até que Ele se alegra na morte do justo. Então a morte do justo também é no controle dEle. Ele é o Senhor da morte e da vida. Aliás, o próprio apóstolo Paulo afirma: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque já não sou mais eu quem vive, agora é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Perceba como a Bíblia vai nos trazendo lições impressionantes. E eu preciso estar sintonizado, alinhado com essa palavra, entendendo que Ele é Deus, entendendo que Ele é soberano, entendendo que Ele tem nas mãos o controle, e entendendo que a vontade é dEle. Afinal de contas, é interessante quando a Bíblia nos ensina: convém que Ele cresça, João 3,30, e eu diminua. Ora, se é Ele que vai crescer e eu vou diminuir, o próprio Jesus orou e ensinou a gente a essa oração: que venha o teu reino, um trechinho da oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Então o que é que eu preciso entender de uma vez por todas? Aqui na terra, de uma vez por todas, como no céu. Que Ele continua que é que eu preciso sendo Deus, de uma vez por todas, independente das circunstâncias. Que Ele, independente
continua das crises, sendo Deus. independente das provas, independente daquilo que me cerca. É momento de agradecermos, mesmo sem entender, mesmo que não faça sentido nem para mim, nem para você. Porque a nossa adoração não está vinculada à razão. Não tem que fazer sentido, não tem que ser coerente, não tem que ser lógico, não tem que me agradar. Mas precisa ser dele, por meio dele e para ele. Então nessa noite eu quero te convidar a vir comigo agradecer, bendizer, porque a própria palavra deixa claro, e novamente aparece uma palavra que não deixa margem a dúvidas. Nós vínhamos falando sobre todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. E quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai. E aí eu fico pequenininho assim, quando me pergunto: Alexandre, será que você está preparado para dar graças em tudo? Nibsa, seja bem-vinda. Silvana Maximino Barreto, bem-vinda. Deus abençoe vocês. Será que eu estou preparado para dar graças em tudo? Será que eu estou pronto a agradecer em qualquer situação? Oramos pela cura, aí Deus não cura, mata. Agradeço. Oramos pela aprovação, numa entrevista de emprego, por exemplo, aí não é aprovado. Agradeço. Oramos por uma vaga, a vaga não sai. Agradeço. Oramos para Deus abrir a porta e pagar a dívida, ele não abre. Agradeço. Liliane Henrique, bem-vinda, Deus abençoe. Aí eu me deparo comigo mesmo. Anusa, seja bem-vinda, Deus abençoe. E me pergunta: Angélica Maura, bem-vinda, Deus abençoe. Será que eu dou conta de agradecer em toda e qualquer circunstância? Em toda e qualquer situação? Linda Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Em toda e qualquer situação ao meu redor, boa ou ruim, favorável ou não, em tudo dai graças, pois essa é a vontade do Pai. Difícil, não? Delicado, né? Complicado, né? A gente gosta de agradecer quando tudo vai bem. E quando não vai bem? Eu vou dar um exemplo. Conhecidíssimo, Atos capítulo 16, Paulo e Silas na prisão. Injustamente. Daula Lacerda, bem-vinda, Deus abençoe. Foram presos porque expulsaram o espírito de adivinhação de uma jovem que, por causa daquele espírito de adivinhação, dava lucro aos seus senhores. Os seus senhores, quando viram o lucro acabar, ficaram absolutamente furiosos contra Paulo e Silas, mandaram açoitá-los, guardá-los com toda a segurança no cárcere inferior, pés acorrentados ao tronco. E alguém diria: o que esses dois fizeram? Começaram a adorar, começaram a cantar, machucados, tanto no físico, quanto nas emoções, na honra, no brio, na autoestima. Eliane Maria, bem-vinda, Deus abençoe. E começaram a glorificar. E começaram a exaltar e adorar a Deus e a bendizer o nome do Senhor em espírito e em verdade. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, Daula Lacerda.
nesse momento delicado, mas pega a palavra que ministramos neste momento e comece a agradecer, mesmo quando não está bem. Sei que o tratamento é invasivo, é difícil. Agradeça, glorifique, bendiga o nome do Senhor. Adorar a Deus com carro na garagem, casa própria, geladeira abastecida e dinheiro na conta é fácil. Quando não tem carro, não tem casa, não tem dinheiro, não tem comida, é mais difícil. Paulo e Silas estavam ali aprisionados, mas eles não, e aí entramos um pouquinho na palavra já de hoje, eles não desanimaram. Eles não desanimaram. Você vai desanimar? Porque é difícil o tratamento? Porque não tem dinheiro? Porque não tem o emprego? Porque não tem o carro? Porque não tem o dinheiro para pagar a conta? Porque está doente? Você vai desanimar? Porque o marido foi embora? Você vai desanimar? Você vai desanimar? Tudo que o inimigo precisa é você desanimar. É só isso que ele precisa. Porque o crente desanimado está liquidado. Por isso Deus falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Jesus disse: no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Paulo escreve em 1 Coríntios: por isso não desanimamos. Giovanni de Leandro, bem-vinda, Deus abençoe. Pois é. Aí entra aquela palavra que diz: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Tem que ter coragem. É uma decisão. Agradecer é uma decisão. Assim como desanimar também. Você vai desanimar? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Ainda que não haja mantimento nos celeiros, não haja vacas nos currais, as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco. Difícil, né? Todavia, eu me alegrarei. Exultarei no Deus da minha salvação. E aí? Você vai desanimar? Queridos, eu quero orar com você. Depois eu vou tratar sobre este assunto rapidinho. Serei muito breve, prometo. Abra o seu coração. Rosane Russo, bem-vinda, Deus abençoe. E ore comigo em nome de Jesus. Pai, eis aqui o teu povo. Eis aqui a tua igreja reunida através desta transmissão ao vivo. Eu coloco, Senhor Jesus, cada um nas tuas mãos. O Senhor conhece as necessidades de todos. Coloco a vida da Daula Cerda nas tuas mãos. O Senhor conhece o processo que ela está enfrentando. Mas a nossa fé precisa permanecer inabalável em Ti e em mais ninguém. Por isso, nessa noite eu entrego a vida de cada um nas tuas mãos, as suas famílias, os seus lares, suas casas, seus trabalhos, empregos, profissões, carreiras, sua saúde, a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde emocional. Coloco nas tuas mãos, Pai, a situação material e também ministerial de cada um. As causas na justiça, as questões de documentações, pedidos de aposentadoria. Keiciane Félix, bem-vinda, Deus abençoe. O Senhor conhece com exatidão cada necessidade.
Cada circunstância o Senhor sabe. E nós colocamos nas tuas mãos. Cristina Ferraz, Deus te abençoe. Tanto os que estão conosco, ao vivo e mais tarde ouvindo a palavra que ficará gravada, como também estes. Cada nome escrito nas páginas dos cadernos de oração. Niédia Ferreira, Elisneide Souza, bem-vindas, Deus abençoe. Completa a tua obra, Pai, em cada um. Em nome de Jesus. Nós oramos e já te agradecemos pela vitória. Mas principalmente porque o Senhor é aquele que vem e acrescenta a nossa fé. Para que possamos confiar e permanecer em Ti em todo esse tempo. No nome de Jesus. Amém, amém. Indina, Deus abençoe. Eu quero trazer para vocês uma reflexão muito rápida. Sim, continuamos em oração pela Nilzete. No livro de Esdras, capítulo 4, o versículo 4 diz: Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Deixa eu contar um pouquinho do contexto do capítulo 4 do livro de Esdras. O povo retornou do cativeiro na Babilônia. Então aqui nós estamos diante do período pós-cativeiro na Babilônia. E eles estão reconstruindo, eles estão edificando o templo. Tanto os de Judá quanto os de Benjamim, as tribos de Israel. Você vai encontrar isso já no comecinho do capítulo 4. Ocorre que os de Zorobabel, os habitantes daquela terra, eles começaram a querer também participar daquele processo. Aqui eu já entendo que nem todo o processo vai ser para todo mundo estar comigo. Tem coisa que sou eu e Deus e tem coisa que é para mais ninguém. E eles disseram, não, nós é que vamos edificar por nós mesmos a casa do Senhor nosso Deus. Diante dessa negativa, o povo daquela terra se une, contrata conselheiros, faz um escarcéu, depois se examina o capítulo 4, para prejudicar. Eles fazem uma série de mentiras, eles lançam falsos conselheiros e por aí vai. Contudo, a intenção deles era causar desânimo. Desânimo. E eles começam a trabalhar fortemente para que o povo perdesse o ânimo. Porque o crente desanimado, meus irmãos, ele está acabado. E o diabo não precisa muito mais do que isso, não. Se ele conseguir roubar o seu ânimo, se ele conseguir jogar você no desânimo, lascou-se. Lascou-se. Giovânia Lima, bem-vinda, Deus abençoe. E fecha comigo aqui no versículo 4. As gentes da terra desanimaram o povo. Começaram a ir contra. Será que tem alguém aqui nessa live hoje que está sendo desanimado pelo povo aí da terra? Pastor Gregory Gomes, bem-vindo, Deus abençoe. Será que tem alguém aqui nessa noite que tem sido vítima de desânimo? Elis Mota, bem-vinda, Deus abençoe. O povo ao seu redor, o povo, a gente da terra, tem trabalhado para te desanimar e está dando certo? E aí pode não. Aí pode não. Cobre ânimo do seu irmão e vai em frente, que tem muito a ser feito. Cobre ânimo, força, coragem, esforça-te, tem bom ânimo, disse o Senhor a Josué. Desanima não, porque o povo daquela terra começou a desanimar o povo de Judá. Você já reparou que tem sempre aqueles que são os porta-voz da desgraça? Jó recebeu um monte de porta-voz de desgraça. Morreu os filhos, sobrou um, ele veio lá, não um filho, um dos servos que estava junto com os filhos e veio só para dar notícia. Perdeu os jumentos, sobrou um que no meio daquela desgraça toda veio só para dar notícia, só o porta-voz da desgraça. E em tudo isso Jó se manteve inabalável. Claro, sofreu, não quer dizer que não vai sofrer,
mas ele se manteve inabalável. Paulo e Silas na prisão não desanimaram. Claro que sofreram. Aí eu preciso separar essas duas coisas. Desanimar, jamais. Mas sofrer pode ser que eu sofra. Jaci Gonçalves, bem-vinda, Deus abençoe. Pode ser que você esteja sofrendo mesmo, mas não pode deixar o sofrimento te desanimar. Não pode deixar os oportunistas, agentes da terra, roubarem o seu ânimo. Maria Quitéria, bem-vinda. Deus abençoe. E eu tenho visto muito crente desanimado. Aí tá lascado. Mariana, Paula Bispo, bem-vindas. Deus abençoe. Tô vendo muito crente desanimado. E aí tá lascado. Verdade, Nipsa, bem lembrado. Moisés enviou 12 espias, um representando cada tribo de Israel. 10 vieram para desanimar. Só Josué e Caleb cobraram ânimo do povo. Caleb, por exemplo, disse: ei, avante, possuamos a terra que o Senhor nos prometeu por herança. Mas vocês já repararam que o desânimo ele é mais contagioso do que o ânimo? Os espias desanimados contagiaram o povo de Israel inteirinho, coisa que Josué e Caleb não conseguiram fazer, contagiando com o ânimo. Você vai desanimar? É claro que a gente é falho, a gente é fraco, a gente é pequeno, a gente é humano e a gente tende, muitas vezes, a desanimar. É praticamente inevitável, mas a gente tem que imediatamente se fortalecer. Imediatamente se fortalecer. Alexandre Oliveira, Deus te abençoe. Você não pode se dar ao luxo de ficar prostrado no desânimo, não, porque o crente desanimado, ele vai ser arrasado. Bia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Não desanime. Não desanime. Jamais. Não permita que as circunstâncias venham roubar o seu ânimo. Não permita que as circunstâncias venham frustrar os seus planos. Não permita, em hipótese alguma. Cláudia Rocha, bem-vinda, Deus abençoe. Maísa Braga, Deus te abençoe. Não permita que, em hipótese alguma, as circunstâncias te desanimem. Pode passar por momentos difíceis, vai sofrer, vai doer, vai arder, vai queimar, vai chorar. Ok. Mas não pode desanimar. Desanimado não. Por isso é que Jesus disse: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Alexandre, depois você me faz essa pergunta no particular, porque é um outro assunto totalmente diferente e a gente vai acabar perdendo o fio da meada aqui. Laura Cedres, bem-vinda, Deus abençoe. Em hipótese alguma, permita, Karina Moura, bem-vinda, Deus abençoe, que o desânimo te domine. Repito, em hipótese alguma, permita que o desânimo te domine. Anabelo, seja bem-vinda, Deus abençoe. Toma essa palavra para a sua vida. Você vai desanimar? Saia daqui dizendo em nome de Jesus: Pai, fortalece, renova o meu ânimo. Vou dar um exemplo para a gente concluir. Já estou terminando, gente. As lives vão ser rapidinhas, viu? Presta atenção. Presta atenção. Animado levantando de manhã,
Glória a Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor realmente dirija os meus passos. Glória a Deus por mais uma oportunidade de bendizer o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Desanimado de manhã. Ai, Jesus, socorro, tem misericórdia, não estou aguentando, tá doendo. Jesus, venha cá, me ajude. Mais um dia, outra vez. Já percebeu a diferença? Pastora Denise, bem-vinda, Deus abençoe. É momento de cobrar ânimo. Até quando você está no meio de um naufrágio, lembra quando Paulo passou por aquele naufrágio? E o povo já estava desesperado, achando que ia morrer todo mundo, já não estava comendo mais, e Paulo então disse, comam alguma coisa. E com o alimento eles cobraram ânimo. Marta Nunes, bem-vinda, Deus abençoe. Tem gente que desanima tanto que não come. Vai viver do quê? De luz, de brisa? Você não é uma planta para fazer fotossíntese, para com isso. Claro que tem o outro extremo, aqueles que comem até a louça. Não pode ser nem um extremo nem o outro, mas precisa do alimento, tanto espiritual quanto material, quanto físico, para cobrar ânimo. Crente desanimado não tem palavra na vida dele. Pessoa desanimada não tem comida na barriga. E tanto um quanto o outro deixam o camarada fraco. Jana Severo, bem-vinda, Deus abençoe. Tanto a falta da comida quanto a falta da palavra deixam o crente fraco. E aí você vê os galinhas da Angola da vida. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, 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 fraco. Dávila, seja bem-vinda, Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Preste atenção. Se você não come, você fica fraco. Atos 27, versículo 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Atos 27, de 34 a 36. Ou seja, está na hora de cobrar ânimo, mas para cobrar ânimo, você tem que comer. Tem que se alimentar. Tem que realmente sair dessa situação de anorexia. Patrícia Teixeira, bem-vinda, Deus abençoe. Receba esta palavra na noite de hoje, em nome de Jesus. Você vai desanimar? Está repreendido em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite, um bom descanso. Aliás, deixem-me dar um recado a vocês, antes que eu esqueça. Amanhã eu vou ministrar na live da pastora Anne Josiane. Estou colocando aqui no comentário para vocês, vou fixar, às 21 horas. Estão todos convidados. Maraísa, bem-vinda, Deus abençoe. Estão todos convidados. Cidinha Batista, Deus abençoe. Vou ministrar a palavra de Deus às 21 horas amanhã, e depois a nossa live normal um pouquinho mais tarde. Tá bom? Portanto, amanhã dose dupla, eu serei generoso com vocês. Para não cansar ninguém, não vou me estender demais na noite de hoje. Tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Uma boa noite, um bom descanso, uma sexta-feira abençoada. E eu te pergunto, e aí? Vai desanimar? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Zildete, bem-vinda. Deus abençoe.
cheiro no coração, bom descanso e até amanhã, em nome de Jesus. Shalom!